Olá amigos, boa tarde a todos. Hoje é quarta-feira, dia 13 de setembro de 2016. Meu nome é Jean Anderson Oliveira, para quem ainda não me conhece. Sou consultor SAP e professor dos módulos de administração de materiais, vendas de distribuição e transportation. Bem, por sugestão de alguns de vocês, eu resolvi gravar pequenos vídeos no intuito de poder compartilhar um pouco do conhecimento que adquiri ao longo da minha carreira no mundo SAP. Vamos começar a falar sobre um tema um tanto importante e que assombra muitos colegas consultores no dia a dia dos projetos: TaxBra. Para que a gente possa falar sobre TaxBra, a gente primeiro tem que relembrar um conceito muito importante, que é uma metodologia utilizada amplamente pelo sistema SAP, que é a técnica de condições. A técnica de condições consiste no seguinte: imaginem vocês uma grande planilha eletrônica. Vamos exemplificar essa planilha, vamos torná-la um pouco mais real. Imaginem vocês uma planilha de Excel. Sim, uma planilha de Excel com colunas e com linhas. Imaginaram? Agora, com essa planilha de Excel, com colunas e com linhas, vamos começar a dar nome para essas linhas dessa planilha de Excel. As linhas a gente vai dar nome de tipo de condição. E a planilha a gente vai dar o nome de esquema de cálculo. Pronto. Então, o esquema de cálculo é formado por linhas, cujos nomes a gente vai dar o nome, a gente vai denominar de tipos de condições. Agora, vamos imaginar que essa planilha ela pode ter algumas colunas que representam alguns valores importantes que precisam ser calculados pelo sistema. Bem, esses valores podem ser calculados de forma automática, como podem ser calculados ou informados manualmente pelo usuário que a preenche. Como qualquer Excel, a gente pode utilizar fórmulas, a gente pode utilizar macros, como a gente pode simplesmente digitar um resultado de um cálculo. Ok. Então, vamos imaginar que temos então 3 tipos de linhas para simplificar um pouco o nosso entendimento. Podem ter linhas em que a gente vai ter, por trás dessa linha, uma grande inteligência. Eu costumo até dizer para os meus alunos, a gente poderia dar uma inteligência orgânica para essas linhas. Esse tipo de condição, ele pode ter por trás dele, na sua configuração, um cérebro. Imaginem um cérebro humano. Eu gosto de misturar um pouco esses conceitos de matemática com biologia e trazer um pouco para o nosso mundo SAP. Eu acho que facilita um pouco o entendimento. Então, coloquem esse cérebro humano, que é um dos cérebros mais complexos que existe, entre os seres vivos, e que tem capacidade de criação. Coloquem esse cérebro humano dentro desse tipo de condição, que é essa linha dessa planilha eletrônica. Vamos dar um nome técnico que a SAP batizou. Não vou ficar inventando nomes aqui, vamos usar os nomes que a própria SAP usa. Então, vamos dar um nome técnico para esse cérebro orgânico de sequência de acesso. Ok. Mas pode ser que alguns tipos de condição nasçam acéfalos, nasçam sem esse cérebro orgânico. E aí, como o sistema vai conseguir, mesmo assim, fazer algum tipo de cálculo automático? Bem, isso a gente fala um pouquinho mais à frente. Então vamos evoluir um pouco nesse raciocínio que está relacionado a essa linha que tem um cérebro orgânico. Esse cérebro orgânico a gente batizou de sequência de acesso. Bem, o objetivo de uma sequência de acesso é dar toda a orientação a essa linha para que ela consiga efetuar a leitura dos registros dentro de tabelas do banco de dados do SAP. Só que essas tabelas, elas também têm um nome técnico, elas se chamam tabelas de condição. E essas tabelas vão ser lidas em uma determinada sequência.
A gente pode colocar dentro dessa sequência de acesso que assim que uma leitura for concluída e confirmada com sucesso, ou seja, assim que for encontrado um registro dentro desta tabela de condições, o sistema para a sua busca e devolve para aquela linha da nossa planilha eletrônica o valor que estava guardado nessa tabela. Bem, a gente também poderia dizer que ele teria que fazer toda uma leitura de todas as tabelas que estão previstas nessa sequência de acesso e depois de ler todas as tabelas, ele adotar alguma estratégia para definição de qual valor que ele leu, se ele encontrou mais de um, que ele vai devolver automaticamente para essa nossa planilha eletrônica, para aquele esquema de cálculo, para a linha da planilha eletrônica, para o tipo de condição. E aí essa estratégia pode ser o maior valor, a média entre eles, o menor valor, isso tudo é configurável dentro do sistema SAP. Bem, mas quando a gente fala de TaxBra, já existe pré-definido que a primeira tabela que o sistema encontrar entre a lista de tabelas, que dentro da sequência existe uma sequência de tabelas, elas estão todas sequenciadas, e a primeira que for encontrar, que é um flag de exclusivo, vai fazer com que ele devolva para aquela linha da planilha eletrônica o seu valor, o valor que está registrado dentro dessa tabela. Esse valor também tem um nome técnico dentro do mundo SAP, dentro dessa teoria da técnica de condições. Esse valor tem o nome de registro de condições. Ou seja, assim que um registro de condições for válido e for encontrado dentro dessa tabela de condições, esse registro de condições vai ser devolvido para a linha dessa nossa grande planilha eletrônica, que é o esquema de cálculo, e que a gente vai batizar de TaxBra. Bem, essa é a principal forma de cálculo automático dos impostos no mundo SAP. Bem, eu cheguei a comentar um pouquinho mais atrás, que nem todas as linhas têm uma sequência de acesso associada. É como se eu dissesse, que nem todas essas linhas têm esse cérebro orgânico. A gente pode colocar um cérebro artificial para essas linhas dentro da planilha eletrônica. A gente pode colocar fórmulas. Bem, as fórmulas são mais colunas que são possíveis de serem inseridas dentro dessa planilha. Bem, aqui se a gente fizesse uma analogia com o Excel, poderiam ser as próprias fórmulas do Excel. Claro que essas fórmulas prevêem a leitura de informações que foram registradas em linhas anteriores ou até informações obtidas em outros lugares do sistema SAP, em outras tabelas do sistema SAP. Essas fórmulas, elas servem então como essa inteligência artificial. E aí essa fórmula pode ter a sua álgebra própria, específica, e então devolver para aquela linha do esquema de cálculo TaxBra o seu valor respectivo. E a gente ainda poderia ter um terceiro conjunto, um terceiro tipo de linha, um terceiro tipo de condição, que não tem nem o cérebro orgânico e nem o cérebro artificial. Bem, eu costumo falar que seria nosso tipo de condições chamado Maria vai com as outras. Por quê? Porque ela simplesmente copia resultados de linhas anteriores. Bem, supondo que uma linha lá em cima, anterior, ou a primeira ou a segunda, ou seja, desde que ela esteja localizada numa posição anterior a essa linha que não tem cérebro, ela é capaz de fazer cópias. E aí a gente pode definir, por exemplo, que o comportamento dela, que a regra dela, seja uma regra percentual, que seja uma regra valor fixo, que seja uma regra de quantidade. E a partir desse parâmetro de leitura da linha que ela faz cópia, o próprio sistema, o próprio programa, que é a função para e sim, ela vai conseguir fazer a cópia daquele valor para qual a linha aponta.
Então, na TaxBra, a gente tem esses 3 tipos de condições espalhados entre eles, que são esses tipos de condições que têm uma sequência de acesso associada, ou os tipos de condições que não têm nenhum tipo de sequência de acesso na sua configuração, mas que tem dentro da própria planilha, dentro da própria pricing, tem uma fórmula, que seria o que eu disse, inteligência artificial, ou a gente vai ter um tipo de condição que não tem nem a inteligência da sequência, nem a inteligência da fórmula, simplesmente ela copia linhas anteriores. Assim está estruturada a nossa TaxBra, assim está estruturada a nossa pricing de compras, a nossa pricing de vendas. Nós temos conjunto de linhas que estão sequenciadas dentro dessa planilha e que se comportam conforme o que foi definido para ela, conforme a sua sequência de acesso, conforme a fórmula que está associada ou conforme a leitura de linhas anteriores. Bem, o nosso primeiro vídeo encerra-se neste ponto, para que a gente possa aprofundar um pouco mais à frente e falar um pouquinho sobre a estrutura da TaxBra, como que ela está dividida, por que tantas linhas, por que os consultores se assustam quando veem, que tem umas 300 linhas, e para que tanta informação? Não, consultor, não se assuste. Todas as linhas que constam lá têm o seu objetivo específico, nem que seja para te ajudar na análise, para a resolução dos problemas da companhia, dos problemas tributários da companhia. Bem, um abraço a todos, espero ter compartilhado e gostaria de lançar esse desafio aos consultores, que nesse meio de crise a gente tem que se unir e compartilhar o conhecimento. Eu acredito que só através do conhecimento que a gente possa fazer alguma coisa, que a gente possa provocar alguma mudança.